Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia Sagrada, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do verso 7. Estarei aguardando vocês. Você que achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Glórias ao Senhor. Vamos fazer a leitura a partir do verso 7, do 7 ao 12. Você que pode se colocar de pé. Amém? Está escrito assim: e do primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio. Durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. É um texto breve, pequeno, mas cheio de conteúdo, Senhor. E nós te pedimos, fala conosco, Pai, derrama da sua graça, do teu Espírito, Pai, que nessa noite, o Senhor, Pai, possa, ó Deus, tocar no nosso coração e, de fato, Senhor, nos trazer um despertamento, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, o ano ainda está no início. 2024 é um ano que a gente tem aqui anunciado que será um ano diferente, mas será um ano diferente em resposta às suas atitudes, que são diferentes, e no tocante como você se comportava no ano de 2023. Se você espera um ano novo, tenha isto em mente, que você precisa tomar atitudes novas. Talvez você até aqui esteja vivendo um sono espiritual, e eu quero justamente abordar nessa noite o perigo do sono espiritual, e o que ele acarreta, qual é realmente os seus desdobramentos na vida de um homem que se deixa levar pelo sono espiritual, e o que pode vir a acontecer. O texto que nós lemos foi escrito por Lucas, um companheiro da obra missionária de Paulo. E no verso 7 vai dizer que era no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana nós conhecemos por ser domingo. E a igreja do Senhor se reunia naquele dia para o partir do pão. Aqui, irmãos, ele vai apontar justamente, vai nos informar o lugar. Todos estavam reunidos em um cenáculo, está lá no verso número 8, estavam reunidos juntos em um cenáculo, que era um local que estava localizado no terceiro andar de uma casa. E em Trode, na cidade de Trode, Paulo estava ali para confirmar aqueles irmãos na fé. No verso 8 vai dizer que eles todos se reuniram para adorar ao Senhor. E no verso 7 vai dizer que não somente isso,
mas também eles se reuniram para poder partir o pão. Lembra lá no capítulo de número 4, quando fala que todas as coisas lhe eram comuns, ou seja, não havia necessitados, porque era a prática da igreja repartir o pão. E esse era um costume da igreja, se reunir, e nessa unidade, Deus agia de uma forma tão linda, magnífica, que não havia mais necessitados dentro da igreja primitiva. Paulo também vai pregar a palavra do Senhor. Você imagina um domingo como esse, um culto noturno, do qual o Paulo agora está tomando ele tem a oportunidade de anunciar mais essa pregação. Ela vai até meia-noite. Pensa numa pregação extensa, irmãos. Pensa numa pregação, e a gente às vezes, alguns não aguentam uma pregação de 1 hora ou de 1h30. Quantas pessoas saem da igreja murmurando porque aí não suportam uma pregação de no mínimo 1 hora. Mas esse pregador Paulo consegue pregar mais de 4 horas, até meia-noite. Irmãos, quanto assunto, né? Para tratar, irmãos, durante 4, 5 horas. Ele não para por aí, porque o texto vai dizer que até meia-noite ele anuncia. E o que vai ocorrer, que a gente vai abordar, o acidente dentro daquele momento, foi justamente no período da meia-noite. Só que depois da ressurreição, Paulo vai voltar a pregar, e vai voltar a pregar até o nascer da alva, ou seja, o sol. O que é isso, irmãos? Ou seja, mais de 8 horas de ministração da palavra do Senhor. É algo realmente, isso é avivamento, irmãos. É quando um povo ama a palavra do Senhor e reconhece que necessita da palavra do Senhor sobre a sua vida. Quando um povo deseja a palavra do Senhor e ele se debruça, se inclina para a palavra do Senhor, para entender a palavra do Senhor. Porque, irmãos, o que verdadeiramente traz libertação aos homens é a santa palavra de Deus. Pode ser que algumas pessoas podemos até colocar as mãos e expulsar em nome de Jesus Cristo, e de fato isto pode sim ser um processo de libertação. Mas, irmãos, quando a palavra entra, a gente não faz muito esforço, porque é Deus falando, é Deus libertando, é Deus curando. Num processo de libertação, nós temos um pastor que é muito usado em cura e libertação, mas a gente sabe quanto é desgastante no processo de libertação. Você expulsar demônios é algo que é muito cansativo, mas a palavra do Senhor, ela liberta de uma forma magnífica, sem que haja muito esforço da parte do homem. Por quê? Porque é Ele fazendo diretamente. Por isso que a palavra do Senhor tem que ter total primazia no nosso meio. É quando assimilamos a palavra do Senhor que verdadeiramente vem sobre nós libertação. É quando assimilamos a palavra do Senhor que a casa permanece vazia, permanece limpa, permanece arrumada, e Satanás não pode entrar porque ela está ocupada com a palavra do Senhor. Você está, irmãos, com a tua casa ocupada com a palavra do Senhor? Diga glória a Deus, exalta esse Deus, aleluia. O texto vai dizer também que eles estavam reunidos em um cenáculo, e ele ressalta que aquele cenáculo havia muitos luzeiros, havia muitas lamparinas. Veja lá no capítulo de número verso 8, dizia: havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Então era um lugar bastante iluminado. Irmãos, perceba que era um local que não era desprovido de luz. Irmãos, igreja do Senhor, quando há dois reunidos no nome do Senhor, este lugar se torna repleto de luz, porque o Senhor está no meio da sua igreja para abençoar, para fortalecer, para iluminar a nossa reunião. A igreja passa a ser fortalecida, não há falta
falta de luz, por quê? Porque Deus está no nosso meio, irmãos. A comunhão no partir do pão, ali a pregação não faltava, mas também não faltava consolo e tampouco adoração. Aqui tem, irmãos, no nosso meio verdadeiros adoradores, a luz no nosso meio, a pregação do evangelho. O Senhor está aqui para nos abençoar com milagres. Muitas luzes em um local, num cenáculo. Isso significa, irmãos, que o lugar estava bastante claro. Usando um método de alegoria, podemos dizer que esta figura representa exatamente uma ideia que pode se aplicar diretamente na nossa vida. Como que uma igreja de fato é chamada? Ela é chamada para andar na luz. Posso dizer que esta figura de lamparina pode se representar muitas coisas na nossa vida. A primeira coisa, irmãos, que a palavra, ela é a principal luz na vida do cristão. A primeira coisa é a palavra, ela é a lâmpada. Salmo de número 19, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra do Senhor é luz, ela ilumina a nossa vida. Salmo 119, verso de número 130 diz que a exposição da tua palavra dá luz. Ou seja, quando há exposição da palavra do Senhor, então dá luz e ilumina os simples. Ou seja, aquele que está desprovido passa a ser iluminado pela santa palavra do Senhor. Salmo 119, verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? Como que o homem purifica o seu caminho? A palavra diz que observando quem? Observando o Senhor, conforme a sua palavra. Ou seja, só os nossos caminhos podem ser purificados, iluminados, quando observamos o Senhor com toda a nossa atenção, com uma atenção redobrada. Precisamos estar olhando para Cristo, e é o ato de olhar a Cristo que sobrevém em nossas vidas tamanha salvação. Devemos primeiramente dar atenção à palavra do Senhor, e não somente isso, mas nos tornar praticantes da palavra do Senhor. Mateus capítulo de número, lá no Sermão da Montanha, capítulo 7, 24, o próprio Senhor ensinando aos seus discípulos, ele vai comparar quem é aquele que assimila a santa palavra. Capítulo 7, versos 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus compara aquele que pratica a palavra do Senhor, aquele que pratica a sua palavra, ou seja, não apenas é ouvinte da palavra, mas praticante, como aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E perceba, vem vento, vem tempestade, vem dificuldades, mas dela não é abalada. Por quê? Porque esse homem está firmado na palavra, irmãos. Assim você precisa estar com a sua vida firmado na palavra do Senhor, porque se você está firmado na palavra do Senhor, você se torna inabalável, inamovível. Ninguém te segura, ninguém te para, porque você se torna alguém firme. O que dá firmeza ao crente? O que dá firmeza ao cristão, irmãos, é praticar a palavra do Senhor, é ter raízes profundas, estar firmados e arraigados na palavra do Senhor. Ano de 2024 é um ano em que você vai se dedicar à leitura da palavra, à oração, à busca por conhecer quem é Deus, porque só é possível conhecer quem é Deus pela sua rica palavra. Segunda coisa aqui que eu posso dizer, irmãos,
é que não apenas a palavra é luz, mas uma vez agora o cristão sendo transformado pela palavra, Jesus fala isso lá no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 13, veja lá, capítulo 5, verso 13, vai dizer assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, não há de salgar, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Jesus orienta todo aquele que é chamado como luz. Não dá para se ocultar, não dá para ser um crente espião, não dá, irmãos. Aquele que é chamado por Deus, agora ele não apenas tem a luz da palavra na sua vida, mas como também ele se torna luz deste mundo. Ou seja, não é uma luz própria, não é a luz que emana da sua natureza, mas é uma luz que vem da palavra para ele, e ele consegue refletir ao mundo a luz que vem de Cristo. Aleluia! Somos como um satélite natural, cujo o principal astro no nosso meio, irmãos, o sol da justiça é Cristo. Quando nós temos brilho, o brilho não nos pertence, mas pertence a Cristo. Mais está escrito que nós iluminaremos, também abençoaremos outros com a luz que nós temos. A Bíblia vai dizer que não pode se esconder uma lâmpada, não se pode se esconder debaixo do alqueire, antes se coloca no velador, para que toda a casa esteja iluminada. Seja sal da terra, seja a luz do mundo. É assim que Deus te chamou. Brilhe neste ano, brilhe no ano de 2024. Aleluia! Terceira coisa aqui que eu vejo é que se tinha lamparinas, também tinha azeite. Não dá para, e o azeite era algo imprescindível na época, porque era o azeite que era usado para manter o fogo. Azeite tinha a capacidade de fazer com que o fogo permanecesse aceso. Irmãos, azeite na tipologia bíblica representa a presença do Espírito Santo. É isso que nós temos buscado nessa noite, o azeite que representa o Espírito Santo, porque se o azeite estiver na sua vida, o fogo arderá continuamente no altar que é o teu coração, e não vai se apagar. Cultive uma vida de oração, cultive uma vida de consagração, cultive uma busca constante de relacionamento com Deus, permaneça com o azeite na lamparina. Tem muitas coisas que estão se levantando na sua vida para tentar minar o azeite que você tem. Permaneça com o azeite puro na sua vida. Busque em Deus mais azeite na tua lamparina, e você não vai ficar, aleluias, confundido quando o noivo voltar. Haverá, como lá na parábola Mateus capítulo 25, das mulheres prudentes, 5 prudentes e 5 nércias. E a diferença daquele que encontra o noivo, a diferença daquele que nota o noivo, é que se relaciona com o noivo, é o azeite. Aleluia! Quando, no capítulo 25 de Mateus, quando veio a voz do amigo do noivo, e o noivo vem buscar a sua noiva, quem entra são aquelas que realmente nas suas lamparinas tem azeite. E eu pergunto para você nessa noite: você tem conservado o azeite na sua vida? Você tem conservado a palavra na tua vida? Você tem sal da terra, tem sido sal da terra e luz do mundo? Eclesiastes capítulo de número 9, verso 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Você tem o óleo da unção sobre a tua cabeça, e que esse óleo não falte na sua vida, e que esse óleo não falte na sua história, e que esse óleo não falte na sua família.
meio a esse cenário em que Lucas traça, nós vamos ver ele narrando a presença de um jovem aqui. Jovem, eu não quero dizer que um aspecto de imaturidade, não é isso. Mas eu quero aqui trazer alguns pontos que são necessários nessa noite para que possamos entender a necessidade de um despertamento de um sono que nós temos passado. Um jovem Eutico, cujo seu significado é feliz, mas infelizmente as suas ações no tocante ao culto litúrgico, era ele infeliz, porque a gente vai ver que aquele homem estava em primeiro lugar, estava assentado em um lugar que era impróprio. Irmãos, quando você vai na casa de alguém, você senta na mesa, ou se for realmente na presença de Cristo, eu mesmo pretenderia sentar aos pés dele, como aquela mulher, aquela Maria de Betânia. O lugar mais apropriado é estar mais perto de Cristo, e não justamente às margens. Mas perceba que a pregação está rolando, Paulo está anunciando, e esse jovem está assentado numa janela, justamente num parapeito de uma janela. Estava ele ali inclinado, num lugar que realmente trazia sobre ele um perigo iminente. Até mesmo, eu quero te dizer, porque às vezes a gente acha que dentro de instituições a gente vai encontrar perfeição, a gente não vai encontrar perfeição em lugar nenhum. Mas aqui existe um que é perfeito. Dentro da instituição IBUC você vai encontrar coisas que vai te machucar. Você vai encontrar panelinha, você vai encontrar grupinho, você vai encontrar mulheres que falam mal, você vai encontrar coisas que vai te machucar. Mas, irmãos, a referência não é isso. A referência é Cristo, Cristo em nós, esperança da glória eterna. O que o Eutico precisava era apenas olhar para a pregação, era apenas notar a pregação, se alimentar de Cristo. Agora você já viu aquelas pessoas que estão dentro do regime, e eles começam apenas a criticar. Aquelas pessoas que não vão para frente porque têm uma visão pessimista, não otimista. Por quê? Porque a gente acha que só vai piorar, mas não bota os seus joelhos no chão para orar. Eutico é aquele que está no lugar de perigo. Eutico é aquele que está vivendo dentro do corpo, mas ele mesmo está no lugar de perigo, no lugar duvidoso, no lugar que a sua atenção pode ser dividida a qualquer momento. Há muitos aqui que estão vivendo isso, dividindo a sua atenção, que estão com um pé na igreja e o outro no mundo, que estão com um pé na igreja e outros na prática do pecado, outros que estão com o coração, com o corpo aqui, mas o coração já está lá fora. E a advertência é que se você permanecer no lugar impróprio, há um perigo de morte, há um perigo de destruição sobre a sua vida. Aquele jovem Eutico está sentado no lugar, e um lugar que realmente trazia sobre a sua vida um perigo de morte. Ele estava sentado numa janela. A janela trazia perigo sobre ele, o lugar onde que se divide a atenção. Irmãos, quantas pessoas estão assim, olhando e se dividindo a sua atenção, deixando de olhar unicamente para Cristo, porque procura lugar perfeito, pessoas perfeitas, só que você não vai encontrar. Você vai sair da IBUC, vai entrar em outra denominação e vai ver outras lideranças, talvez mais imperfeitas do que a tua atual. É isso que acontece, e aí se torna como aquele cristão que você conhece, que pula de galho em galho.
Pessoas que apenas dizem: eu tenho Deus, eu sou de Cristo, eu ouço Cristo, eu sei discernir, mas não vive verdadeiramente a palavra do Senhor. Podemos aqui usar a alegoria justamente de que o lugar da janela era o lugar mais perigoso, que era o lugar da indecisão. Se ele está dentro de uma atmosfera de dentro, ou se usa da atmosfera de fora. Um jovem que quer flertar com o mundo, um jovem que quer ao mesmo tempo receber a palavra, mas não tem o cuidado de viver e praticar esta palavra, e acaba como que tentando se concentrar nas coisas que estão do lado de fora, quando na verdade todos aqueles que estão dentro, eles precisavam apenas olhar para o pregador Paulo, porque é na pregação que Eutico será transformado, é na pregação que você vai ser transformado. Pare de dar atenção a palavras contrárias e se volte para o centro que é Cristo, e olhe apenas para o autor e consumador da tua fé. Fazendo isso, você não estará no lugar de dúvidas, sentado numa janela, sem que ele desfrute literalmente de todo o processo de transformação que o ambiente poderia lhe proporcionar. Perceba, Eutico sentado, mas a sua atenção está voltada para fora também. Você conhece algumas pessoas assim? Não se firmam. Por quê? Porque Jesus não se torna o seu tudo. Pessoas que dizem: eu vou andar até aqui Jesus pode mexer, mas a partir daqui só eu controlo. Pessoas que Jesus está batendo na porta, pedindo para entrar, e aí você permite que ele entre até um certo momento, porque você determina limites para Jesus. Jesus entra na sala e fala: Senhor, aqui está limpo, aqui o Senhor é digno, aqui o Senhor pode sentar, porque eu vou te servir, aqui eu vou prestar culto e adoração ao Senhor. Quando na verdade Jesus não está buscando as melhores partes da sua vida, ele está procurando tocar justamente nas partes que mais você tem rejeitado a ação dele. Esse se torna o principal objetivo de Deus: alcançar aquela área que você tem de bagunças, alcançar aquela área que você está lá, o canto da bagunça do qual você não quer que ninguém saiba quem verdadeiramente você é, o que você verdadeiramente é, porque maquiou tudo, adornou tudo, mas ainda tem um quarto que ainda carrega pecados, e Jesus quer entrar, só que acaba como que limitando, e Jesus não contende. Jesus, ele mesmo é alguém educado, que está exortando para que você permita que ele entre, e você permitindo, ele vai fazer um processo completo. Amém. De maneira que de cabo a cabo, de ponta a ponta, você vai ser totalmente liberto. Não basta ser liberto de aparência. Quando um irmão pisa no seu calo, a primeira pessoa a amaldiçoar é você. Não basta você querer vir num domingo e achar que batendo carteirinha você é salvo, quando na verdade, se você é verdadeiramente crente, você vai trazer luz. Significa que quando você é perseguido, você não amaldiçoa, você abençoa. Amém. Então você diz: não, irmãos, na Bíblia, eu te provo na Bíblia, irmãos, que o inimigo do cristão não é carne e sangue. Está escrito que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que operam nesse presente século. No Antigo Testamento se tem uma ideia de inimigos como nações,
porque era uma ideia progressiva de revelação. Mas dentro do Novo Testamento, a coisa fica mais espiritual, fica algo mocotó, de maneira que você vai ver que a ideia é nos levar aos céus, e alcançar não uma terra que mana leite e mel nessa terra, mas uma terra que mana leite e mel, a pátria celestial, porque não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. O objetivo dentro do Antigo Testamento era revelar um Deus dentro de uma nação, e as profecias apontando para um cumprimento em Cristo. Mas agora no Novo Testamento as coisas, a gente recebe um óculos que faz com que não venhamos a mais enxergar as sombras, porque o Antigo Testamento era a sombra das coisas que viriam. Mas no Novo Testamento recebemos um óculos do qual podemos enxergar nitidamente o projeto divino. E o projeto divino não é perseguir meu irmão. O projeto divino não é olhar para o meu irmão e achar que o meu irmão é meu inimigo, porque o meu inimigo é unicamente Satanás e seus principados. Então, a gente julga as pessoas como impuras, irmãos. Para Cristo, ninguém é indigno do seu amor. O próprio Deus amou o mundo de tal maneira, do qual Ele mesmo, amando o mundo, enviou o seu próprio Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O projeto de Deus não é seletivo. O projeto de Deus é universal para salvar a todos, mas as pessoas vão recebendo, e crendo, e abraçando e sendo justificados. É esse o processo divino, do qual o objetivo não é a mera manifestação da igreja, mas é a igreja e Cristo como cabeça. Ou seja, o objetivo, o plano original de Deus é a restauração de todas as coisas, no sentido de Ele ter uma família, porque o Pai Celestial deseja filhos à imagem do seu Filho unigênito, que se tornou primogênito por nós. O objetivo é alcançar a todos, mas a gente fica achando que temos inimigos, irmãos. Se fosse dessa forma, Jesus não andaria jamais com Pedro, sabendo que Pedro negaria. Jesus não andaria com Judas Iscariote, sabendo que Judas Iscariote, ele mesmo trocaria por 30 moedas de prata, e ainda mais, roubaria o ministério dele. Mas a gente vê diferente. Jesus investe até mesmo em Judas Iscariote, e quem é que ele dá o negócio do gasofilácio para poder tocar com justamente Judas Iscariote? Porque o objetivo dele não era finanças, era almas. Outra, ele tinha 2 irmãos, Tiagão, e tinha ele um homem chamado João, e que esses homens eles eram homens furiosos. Quando eles estavam num lugar chamado Samaria, e Samaria não recebeu, rejeitou o Cristo, e eles mesmos disseram: olha, vamos orar, e o Pai, Deus, vai descer fogo do céu, e quando descer, vamos exterminar esses homens. Mas Jesus escolheu essas pessoas para andar com eles durante 3 anos, cerca de 3 anos, e fazer deles pessoas que seriam transformadas para um projeto divino de alcançar nações. Porque Jesus não está procurando pessoas perfeitas, Jesus está procurando pessoas que renunciam, que negam a si mesmo, toma a sua cruz e siga Ele, como talmadins, como justamente alunos de Cristo. Ele se torna o mestre, você se torna apenas aluno. Estamos todos num processo, irmãos, de obter conhecimento, de maneira que em nosso meio, numa grande, lembra, a própria mãe, a mulher de Zebedeu, dizendo: permita que os meus filhos se assentem um à direita e outro à esquerda. E aí ele responde àquela mulher dizendo: olha, não compete a mim dizer quem vai assentar à direita ou à esquerda a respeito do reino. E ele dá justamente a dica a respeito de quem quer ser maior. Quem será maior no reino de Deus é aquele que mais serve, é aquele que mais se humilha, aquele que mais trabalha,
aquele que mais se diminui. Por quê? Porque aquele que mais se diminui, ele é aquele que é mais exaltado. Cristo, sendo excelso em poder, acústico em autoridade, ele mesmo se esvaziou, se humilhou, tornando pecado. Não é apenas ele se encarnou, mas ele se tornou pecado por nós, se humilhando, e é esse o mais exaltado. Perceba isso, porque às vezes a gente fica na luta, na tentativa de ser maior. Aqui não tem maior ou menor, aqui tem um que rege este lugar, que ilumina este lugar. Aqui tem um que governa este lugar, Jesus que está na casa, aleluias. Voltando ao texto, esse homem estava sentado num lugar perigoso. Efésios capítulo 5, verso 14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quando ele está assentado, ele buscava um ar diferente, um oxigênio diferente. Acredita-se que o lugar que era fechado e cheio de lamparinas, com uma queima, poderia justamente se tornar um lugar que tinha muita fumaça, e era meio que sufocado. Ele se sentia como que sufocado dentro daquele ambiente, e ele senta achando que é de uma forma estratégica, senta justamente em uma janela, dizendo: eu sou o esperto, porque enquanto as pessoas estão ali sufocadas, eu estou justamente respirando um ar puro. Só que aquela posição era uma posição de risco. Ou seja, tem determinadas atitudes em nossa vida que a gente quer contornar, achar um caminho paliativo para resolver alguma coisa que Deus determinou, e é fora totalmente da direção bíblica, e a gente acha que podemos dar o nosso jeitinho, achando que a gente pode dar de alguma forma um jeitinho, só que o final desse pensamento é a morte, destruição. Porque para Jesus não tem jeitinho, ou é da forma dele, estando dentro da casa, todo mundo respirando o mesmo ar, ou você vivendo dentro de duas visões, cocheando em dois pensamentos, você vai viver a morte. Porque a verdadeira conversão é estar unicamente em um caminho só. O termo apostasia é estar às margens do caminho. O apóstata é aquele que antes estava no caminho e agora ele sai do caminho e está às margens do caminho. Irmãos, a gente pode se apostatar de Cristo, se desviar de Cristo, quando a gente deixa de dar a real importância para o corpo de Cristo, o que está muito em voga nos nossos dias, o cristianismo dentro da casa. O Cristo em casa, achando que o Cristo em casa vai resolver. Não resolve nada, irmãos, porque a gente conhece que dentro do nosso meio, em comunhão, isso é perfeito também para fortalecer. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Você pode exaltar a Deus nessa noite? Como toda doença, irmãos, possui alguns sintomas. E assim, irmãos, a gente vai ver que a morte espiritual também possui os seus sintomas. A gente conhece que a morte espiritual, a primeira coisa que acontece é o sono. Repita comigo: sono. O processo da morte ela vem justamente dessa forma: sono. Aquele jovem primeiro tem sono. E é este sono que vai ser o ponto de partida para a realização de uma morte, para a realização de uma queda. Desperta tu que dormes. Com sono vem o quê? Com sono vem fraqueza. Segunda coisa, segundo sintoma para a morte espiritual: fraqueza. Fraqueza significa que você está deixando de se alimentar. Se o seu corpo biológico pede nutrientes, pede sais minerais, pede carboidrato, pede para manutenção do corpo em si,
Se o seu corpo biológico necessita disso, ainda assim, muito mais o seu corpo espiritual necessita de palavra, necessita de oração, necessita de jejum, necessita de consagração, necessita de união. Assim você se fortalece, irmãos. Só que tem gente andando num processo antagônico, porque está vivendo sono e também está vivendo apatia. O corpo está pedindo, você está vivendo uma fome, e sabe disso, está cansado em decorrência a esta forte fome aguda, mas isso só é possível solucionar se alimentando de quê, irmãos? Da palavra do Senhor, de oração, de uma vida consagrada, de uma vida em comunhão com os eleitos de Cristo. Ano de 2024 tem que ser um ano em que você precisa rejeitar o sono, precisa rejeitar a total apatia, as fraquezas que têm dominado a tua vida. Terceira coisa, irmãos, que a morte causa um processo, tudo é um processo. Morte espiritual é um processo, porque ela vem sono, ela vem fraqueza, apatia, mas também ela vem questão de distração. Distrai, de maneira que você perde o foco, você desvia a sua atenção, você para e não olha mais para Cristo, você começa a olhar para o sistema e começa a enxergar as imperfeições do sistema, e acaba como que se tropeçando e murmurando no meio do caminho, porque acha que tem que ter sistema perfeito. Só que não, irmãos. Um traço da morte espiritual é aquele que murmura o tempo todo. O tempo todo, tudo aquilo que pastores, diáconos, cooperadores fazem, não é o suficiente. Só que ele mesmo não se coloca na brecha para ser um intercessor, para ser alguém que vai orar, para ser alguém que vai se colocar na disposição de Deus, para ser o instrumento de Deus, para consertar aquilo que está imperfeito. Só que critica, só que só sabe olhar de uma forma pejorativa, só que critica e não vem com uma solução. Há muitos no nosso meio que só criticam, mas não vem com uma solução. Irmãos, a terceira coisa é distração. A distração faz com que haja divisão de atenção. A quarta coisa é um esquecimento total da sua natureza divina. Irmãos, isso é algo que realmente tem acontecido, porque ao murmurar a gente começa a se desviar e começa agora a esquecer do que somos. Somos filhos de Deus, irmãos, provamos de uma natureza divina. O que nos alimenta é Cristo, o nosso anseio é Cristo, o nosso pão vivo é Cristo. As águas que fluem em nossas vidas tem que ser aquelas que Jesus prometeu lá no capítulo 7:38 de João: aquele que vinha a mim, assim crê em mim, assim como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O pão é Cristo, a água é Cristo, aleluias. A tua dependência é algo que está em Cristo, aleluias. E a gente acaba esquecendo do que somos. Esse é o processo da morte. O processo da morte é quando você começa a esquecer quem você é. E tudo isso que eu estou dizendo, a questão do sono, a questão da apatia, da fraqueza, da distração, do esquecimento da sua natureza, resultará, irmãos, em consequências catastróficas na sua vida. Porque você perde comunhão, você perde direção, você perde o controle, porque acaba Satanás dominando, o pecado começa a reger a sua vida, e você começa a ficar agora uma pessoa deformada, e como diz aos Hebreus, o último estado é pior. Cristo falou isso também, o seu último estado é pior. Porque quando Satanás entra para destruir, entra com o pé na porta para destruir, irmãos. E o último estado é pior.
Ninguém está, irmãos, imune a isso. Mas o que nós precisamos entender é que se os sintomas estão vindo, você precisa reconhecer. Para toda doença biológica, tem algumas doenças não, mas a maioria das doenças tem os seus sintomas. E são pelos sintomas, perceba, os sintomas não é da natureza da doença, mas é a forma como o seu sistema imunológico responde àquilo. Você começa a conhecer qual é a doença pelos sintomas, e começa a medicar, só que esquece de ir no médico dos médicos, que é Cristo, porque não adianta procurar paliativos. O que você precisa é um Jeová Rafá, o Deus que cura. Estamos repletos de enfermidades espirituais, estamos vivendo apatias, sonos espirituais, estamos vivendo uma distração, um esquecimento da nossa natureza, e isso vai culminar numa morte espiritual tal, que você vai começar a praticar as velhas obras, aquelas que você detestava, ou até mesmo aquelas que antes você não cometia. Porque se o pecado vir, ele vem sete vezes pior. Se o mal voltar, vem de uma forma muito mais intensa. Irmãos, agora a gente enxerga aqui a solução. Verso número 9 diz assim: estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu. Depois de todo esse processo, ele caiu do terceiro andar, e tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Verso 10, e Paulo, porém, descendo, inclinou-se. É aqui, irmãos, quero frisar aqui a atitude dele. Paulo, agora ele viu que a sua ministração foi interrompida por um acidente, e ele calmamente desce as escadarias até chegar ao solo, e chegando lá, ele vê o garoto estirado, caído, o jovem que as pessoas gritavam dizendo: acabou a esperança. Paulo chega, e a atitude dele primeiro é se inclinar. Ele consegue enxergar de perto qual é o problema, ele se inclina ao problema, e em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que ele mesmo veio, olha, vamos lá, e abraçou. Irmãos, aqui está um dos antídotos para que não ocorra morte no nosso meio. Ele inclina-se e abraça. O poder do abraço é algo extraordinário, irmãos. Ele se inclina, significa que você mesmo não quer usar sua posição, sua estatura, seu orgulho, você não quer usar seu conhecimento humano, você se humilha, você vai lá na posição que ele está, não de pecado, mas ele vai para levantar, e ele abraça, porque o poder do abraço é compartilhar calor. O poder do abraço restaura, o poder do abraço traz vida, o poder do abraço levanta, o poder do abraço ressuscita, o poder do abraço. Pare de olhar para esse irmão que está caído, e que você mesmo não tinha coragem até então de abraçar, se inclinar e abraçar, e você vai até ele e abrace. Irmão, se você foi ferido, machucado, se está difícil liberar perdão, se inclina e abraça, libera perdão, porque você e ele será curado dessa morte. Aleluia! A solução para que haja vida na nossa casa de oração, a solução para que haja vida na sua casa, a solução para que haja vida dentro da sua família, é você se inclinar e abraçar, porque quando você se inclina e abraça, a restauração, a perdão, a liberação de perdão, a restauração. Um poder do abraço pode muita coisa, irmãos.
Por muitos anos eu tenho visto pessoas aqui testemunhando o poder do abraço. Quando as diaconisas, os diáconos abraçam uma pessoa lá fora, e ela vem com o coração tão dilatado, tão aberto, tão sensível, porque recebeu um abraço, porque um abraço constrange, um abraço traz calor, um abraço restaura, e é isso que Jesus está fazendo nessa noite. Ele está te abraçando, está te chamando para um abraço, uma expressão dinâmica do seu amor, viver essa restauração, viver o calor. Paulo se inclina e Paulo abraça. É quando ele se inclina e ele abraça, ele compartilha. Lembra? Verso 7 diz que eles estavam reunidos, partindo o pão, compartilhando. E nesse compartilhar, a vida da igreja vai sendo muito mais, vai avançando. E Cristo fez o mesmo por nós, sendo ele uma pequena semente. E Jesus mesmo disse: se a semente não for lançada, ficará só, mas se ela for lançada, ela produz muitos frutos. Assim, irmãos, também é a sua vida. Você é uma semente na mão de Deus. Jesus espera que você abrace. Jesus espera que você seja alguém que Ele possa usar para restaurar, que Ele possa usar para poder curar, que Ele possa usar para sarar, que Ele possa usar para iluminar, que Ele possa usar para realmente trazer tempero, porque você é sal da terra e luz do mundo. Por isso, a necessidade de ser diferente. Comece por você. Talvez você tenha parente, e isso é algo bem aplicável. Você esteja vivendo dentro da sua casa dilemas, pessoas que te machucaram, pessoas que feriram, pessoas que realmente geraram traumas emocionais na sua vida. Só que você tem um médico dos médicos que está te curando, de toda a doença psicossomática, da sua ansiedade, do seu síndrome do pânico, das suas doenças crônicas. Jesus é aquele que te cura, mas também seja um agente de cura para outras pessoas. Brilhe, brilhe, brilhe a luz de Cristo, seja sal da terra, luz do mundo. É isso que Paulo entendeu. Paulo abraça o garoto, e o garoto agora começa, ele revive. Mas Paulo não para poder glorificar a Deus pelo milagre. Era como se fosse mais um milagre entre tantos que ele estava vivendo no seu ministério. Ele volta e ele continua fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele era constante. E a Bíblia fala que até amanhecer ele continua pregando. Irmãos, tem coisas que estão te atrapalhando no seu ministério, que você vai resolver com apenas um abraço, se inclinando e abraçando, e voltando à sua atividade normal. Amém. Se fosse outros, e sinceramente, nos nossos dias, se a gente enxergar um milagre aqui, alguém caindo, morrendo, a gente abraça, Deus ressuscita, o culto todo giraria em torno daquele milagre. Mas aqui não. Aqui, o culto todo gira em torno da palavra de Deus. Não é um milagre, é a palavra de Deus. Ele volta para a oração. Deus fez o milagre, mas o centro continua sendo o mesmo, a palavra de Deus. Se coloque de pé. O poder do abraço é algo dinâmico, é algo estrondoso. O poder do abraço pode quebrar um coração enrijecido. O poder do abraço pode quebrar aquelas mágoas e jogar na lata do lixo. O poder do abraço pode restaurar alguém que está vivendo uma vida espiritual morta.
O poder do abraço é algo restaurador. Paulo entendia isso, que você venha entender isso e abraçar e ser abraçado por Cristo nessa noite. Cristo está te abraçando. Abrace a Cristo nessa noite. Abrace teu irmão e você vai ver coisas grandes acontecer. Jesus, abraça-nos, Senhor. Abraça-nos, Senhor. Traga calor, Pai. Traga calor ao nosso coração, Deus. Traga refrigério, Senhor. Estamos aqui tão necessitados por Ti. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor venha trazer vida, Deus, ao Teu povo que está vivendo morte espiritual, que está vivendo um sono espiritual, que está vivendo, ó Senhor, uma fraqueza, uma apatia espiritual.